pensei bastante, eu acho que tem um assunto bem interessante para falar para vocês. Feitiços. Normalmente, a pessoa quando começa na bruxaria, ela acha que feitiços e rituais são as coisas simples de se fazer, que basta você pegar aquilo com isso, juntar e transformar. Não é assim, tá? Os feitiços, os rituais que um bruxo faz, é preciso vários itenzinhos antes, uma preparação antes, tá? Para estar chegando até lá, na parte de fazer, de executar. A gente precisa pensar, para que eu quero fazer um feitiço? Qual que é a definição dele? Para que ele vai servir? Vai ser direcionado a quem? Vou precisar do quê? Vou chamar, invocar que Deus, que Deus. Então, no caso, vamos começar. Você precisa pegar, principalmente quem está iniciando ainda, tá? Um bruxo já mais experiente, talvez não precise de tanta coisinha assim. Mas quem está iniciando, pega um caderno, tá? Uma caneta e anota o que você vai fazer. Um ritual para quê? Bom, vou fazer um ritual para prosperidade. Então anota lá, ritual para prosperidade. O que você precisa desse ritual? Você vai utilizar o quê? Vela, qual é a cor da vela? Qual incenso você vai utilizar? Tá? Tem todos esses detalhes. Você vai utilizar alguma erva? Qual erva? Vai invocar um deus? Qual que é o deus que você vai invocar? Anota tudo, tá? Dá uma lida. Se você vai fazer um ritual, um feitiço que já existe, que já é de um texto de uma outra pessoa, leia ele antes para você não esquecer de nada. Lê os seus detalhes, quais são as coisas que pedem, o que você vai utilizar, as palavras que vão ser ditas, tá? Você pode, lógico, pegar a folha com o ritual já pronto e ler durante o ritual as frases que você terá que recitar. Pode estar lendo sim da folha para você não se perder, mas não tenha nada despreparado. Porque se você precisar de algum item que você não tem em mãos na hora do ritual, pode atrapalhar o seu ciclo que você vai estar fechando antes de começar. Lembre-se de não ter pressa para estar executando um feitiço ou um ritual, tá? Você tem que estar dedicado a isso, você tem que estar com a sua cabeça voltada a esse propósito. Você não pode estar a todo momento atendendo um telefone, falando no WhatsApp, ou tendo que sair correndo para atender uma porta. Então você tem que ter um tempo dedicado a isso. Leia todos os detalhes e se prepare para tal. Outro detalhe, você tem que estar acreditando no que você está fazendo, você tem que ter fé no que você vai fazer. Não adianta fazer um ritual simplesmente por fazer, tá? Se de repente você vai fazer um ritual de prosperidade, você não acreditar que aquilo vai ser possível, da sua prosperidade crescer, você não vai conseguir. Vai ser apenas um tempo perdido e velas queimadas à toa, incenso jogado fora à toa. Antes de você iniciar um feitiço, veja se você tem todo o material necessário. Porque é importante você se organizar, gente. Organização é tudo. Em questão dos deuses, é bom você evitar misturar panteões, tá? Se você vai trabalhar com um deus ou uma deusa grega e querer de repente até invocar um segundo deus ou uma segunda deusa, procure utilizar do mesmo panteão. Principalmente porque as energias podem se misturar e atrapalhar vocês. Então, trabalhe com o que vocês já estão acostumados. De repente, você já está acostumado a trabalhar com Ganesh, por exemplo, que é o deus da prosperidade. Utilize ele. Um deus basta, tá, gente? Deus é Deus, deusa é deusa. Não tem necessidade de você estar formando uma reunião de deuses no seu altar para estar executando um ritual. Evite o consumo de álcool antes do ritual, a menos que seja solicitado, de repente, que você tome um vinho durante esse ritual, pode acontecer. Mas antes, evite usar drogas, fumar, até mesmo consumir carne excessiva. É sempre bom você estar com o organismo um pouquinho mais limpo, purificado. Uma outra forma de também estar começando o ritual é você tomar um banho antes. Pode ser um banho de ervas, que é muito importante, ajuda muito, referente ao seu ritual, mas se não possível, pode ser um banho normal também, tá? Você tá com o corpo limpo e a mente limpa, se preparando para o seu ritual, se dedicando a ele. Procure fazer os rituais sempre dentro de um círculo mágico. Abra esse círculo, crie ele em volta de você e do local que você está, para que o seu ritual seja mais protegido, mantenha dentro do círculo e não corra nenhum risco de energias externas prejudicarem ele, tá?
Quem não tem experiência de abrir um círculo e fechar um círculo, basta apenas fechar os olhos e imaginar um círculo se formando em volta de você e do local que você está. Não se esqueçam também que após o círculo fechado em volta de vocês, não é legal você abrir ele novamente ou de repente sair de dentro dele porque esqueceu uma vela, porque esqueceu algum detalhe. Por isso que sempre, e insisto em dizer, não esqueçam de antes fazer um preparatório para esse ritual, para esse feitiço, tá? Execute o seu ritual com determinação, fé e vontade. Lembre-se que esse momento é um momento seu e dos deuses, é um momento que você está trabalhando a energia que está solicitando. E isso é importante, a concentração, de repente até mesmo com uma música de fundo. Às vezes eu trabalho muito fazendo ritual e feitiço com uma musiquinha bem tranquila, mágica, né? Existem muitas músicas que você sente a magia nela e que vai te ajudar nessa concentração. Se você for do tipo de pessoa que não gosta de barulho porque te atrapalha, pode ser no silêncio também, tá? Fecha a porta do seu quarto, sente diante do seu altar e se concentra no que você vai estar fazendo. Não se esqueça de sempre que fechar o círculo em volta de você para iniciar um ritual, invoque o deus e a deusa, os elementais, e após o término desse ritual, agradeça e se despeça dos deuses, das deusas utilizadas no ritual e dos elementais, tá? Sempre, gente, vocês têm que agradecer no final do ritual. Afinal de contas, os deuses, os elementais, os elementos que você utiliza durante o seu ritual, eles são um auxílio a você. Eles não são obrigados a estarem ali. Então vocês têm a obrigação sim de agradecer. Se despeça e pode abrir o círculo para assim finalizar o seu ritual, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao feitiço, foi uma explicação rapidinha, só para vocês terem uma noção. Pode deixar aí embaixo um comentário que eu respondo assim que possível, ok? Beijo de luz a todos e até a próxima.